continuarmos ouvindo do jeito que continuarmos ouvindo, vocês sairão vencedores dessa luta. Vocês sairão vencedores dessa luta. A hanseníase não é hereditária e não se contrai com um aperto de mão, por exemplo. A hanseníase é uma doença bacteriana, infecciosa, e se contrai através da via respiratória, pelo ar. Precisa-se de um contato mais prolongado, mais íntimo. Então, normalmente as pessoas que correm risco de contrair são as pessoas que moram com a pessoa que tem a hanseníase. Normalmente a hanseníase se inicia com uma mancha mais clara, uma mancha esbranquiçada, onde a pessoa perde a sensibilidade, ela vai perdendo a sensibilidade ao toque, então a pessoa muitas vezes se queima e não percebe, se machuca e não percebe. Então esse é o primeiro sinal. Hoje não há necessidade de internação ou isolamento. O tratamento é feito com uma poliquimioterapia, são medicamentos específicos para tratar a hanseníase, né, que vão matar essas bactérias, esses bacilos. Então os casos mais leves, que é a forma tuberculoide da hanseníase, o tratamento dura por volta de 6 meses com cura. A pessoa que faz o tratamento, ela se cura da hanseníase. E as formas mais graves, né, que são os polos mais graves da doença, necessitam de 2 anos de tratamento, mas também ficam totalmente curados. Olá, esta não é uma luta só para quem está diretamente ligado à doença, como portador ou familiar. A luta contra a hanseníase requer um exército de abnegados. Os recrutas dessa missão têm de ser gente de força e fé, capaz de encarar 2 frentes de batalha, o combate à doença e ao preconceito. O mal que marca o corpo também deixa feridas na alma. A verdadeira epidemia está no preconceito. A hanseníase é o tema de hoje do Memória e Contexto. Nossos convidados são a assistente social Tereza Oliveira e o Dr. Wagner Nogueira, vice-presidente da Fundação Paulista contra a hanseníase. Na parte musical, um dos grandes instrumentistas da música popular brasileira, Oswaldinho do acordeon. Olá, prazer em recebê-los aqui. Dr. Wagner, quero começar pelo senhor. Como foi que o senhor entrou na Fundação Paulista contra a hanseníase e como é que tem sido essa experiência? Bem, essa entrada minha foi na década de 80, época em que eu era já médico, já havia participado da criação do movimento de reintegração do hanseniano, MOHAN, já trabalhava também na coordenação estadual e a Fundação Paulista foi mais uma porta que se abriu, né, para trabalhar e para combater a hanseníase no estado de São Paulo. Sei. Agora, os médicos, como os doentes de hanseníase, também são estigmatizados? Sofrem preconceito? De certa forma, sim, viu? É? De certa forma, sim. Eu acredito que é claro que é um preconceito muito velado, né? Muito discreto. Sim. Mas é muito comum na nossa categoria ou até no nosso meio profissional o preconceito, né? Ele vem, ele está enraizado na vida das pessoas. Como né? é que você sentiu, assim, em que circunstâncias você percebeu, assim, um certo preconceito com relação ao seu trabalho? Ao fato de lidar com isso? Não sei, talvez até na própria história da minha vida profissional, em alguns momentos, né, mais marcantes, talvez eu tenha deixado de fazer algumas coisas por conta disso, né? Tereza, você é o que a gente chama de uma filha separada pelo isolamento, é isso? É. Explica isso pra gente. Então, quando separaram entre as décadas de 20 e 80, vamos dizer no século passado, por conta do preconceito, acabaram separando os pacientes ou supostos pacientes de hanseníase, porque bastava uma denúncia anônima e a pessoa era presa e levada para dentro das colônias, esqueceram de um detalhe primordial, que essas pessoas tinham família, ou iam fazer família lá dentro, Sim. e essas pessoas iam ter filhos. Então, as crianças que nasciam também não podiam ficar lá dentro. Então, o que faziam com essas crianças? Jogavam essas crianças em preventórios, orfanatos. Sim.
E essas crianças nunca mais tinham contato Com a com mãe os ou seus com o pais biológicos. Chegou uma determinada época, muitas crianças. Então começou aqui no estado de São Paulo, começou uma campanha pela televisão, inclusive, para irem nos orfanatos, para adotar essas crianças. E nisso, os meus pais afetivos foram e me adotaram. Então, eu sou uma filha separada por conta disso. Nasci dentro de uma colônia, na colônia de Santo Ângelo, em Mogi das Cruzes, e um dia depois eu já estava num orfanato, e 4 meses depois eu fui adotada. Agora, quando foi que você começou a descobrir a sua verdadeira história? A minha verdadeira história, eu acho que ela foi se formatando com a minha história. A minha história biológica foi se formatando com a minha história afetiva. As coisas foram acontecendo junto. Mas eu, desde pequena, sempre achei que não tinha nada a ver com a família na qual eu estava inserida. E quando foi em 92, mais ou menos, eu fiquei muito brava com meu irmão, que ele não queria me contar as coisas. Você desconfiava? Eu fiquei muito brava, eu queria saber. Em 94, meu pai faleceu. Em 93, 94, meus pais afetivos faleceram. Em 2002, finalmente, meu irmão resolveu me contar, mas também por conta de que tinha saído num jornal a respeito da colônia. Sim. Aí ele veio com o recorte de jornal. Já era um momento, eu estava assim num momento de transformação financeira, inclusive, só faltou aquele empurrão para a minha vida. Quantos anos você tinha, Tereza? Aí eu estava já com 47, quer dizer, eu já tinha vivido uma vida inteira sem ter sido eu, né? A bem da verdade. Como assistente social, eu já tinha trabalhado em presídio, tinha sido diretora de presídio. Eu sentia que eu tinha uma grande causa, mas eu não sabia qual era. E aí em 2002, quando ele me contou, eu fui atrás, aí fui descobrindo as coisas, entrei para o movimento. Para o Mohan. E agora estou na luta. Foi assim uma coisa que quando eu descobri, e o primeiro dia que eu coloquei os meus pés na colônia, eu já saí de lá diferente. Nossa. Já saí de lá com vontade de começar a viver. Mesmo com 40 e tantos anos, né? Foi, Começando não, mesmo. tinha que começar de novo, a gente começa. É claro. A gente vai colocar um pouco de música aqui no nosso papo. Oswaldinho, que bom te receber aqui novamente. Prazer meu, Tudo bem? tudo na paz. Estou com um disco aqui, é o mais recente, Oswaldinho? Mais recente. Oswaldinho do Acordeon. O que é que tem de bom aqui? Ah, Tudo aí de bom, né? Tem tudo para alegrar um forrozinho. É. Todas as composições suas, Oswaldinho? Não, tem algumas que é de outros autores. É. Porque esse forró chorado são choros que eu transformei em forró. Ah, é? Então são choros de artistas... Chorinhos clássicos, assim? Exatamente. Tem música de Altamiro Carrilho, Sim. tem música do Sivuca. E por que você resolveu transformar chorinho em forró? Porque o chorinho e o forró andam sempre junto. Como meu pai teve forró vários anos, a gente tocava Teve chorinho lá sertanejo. e os zabumbeiros não sabiam tocar choro, ficava tocando forró. É. Então, quer dizer, tudo tem a ver. No disco de Jacó, do Bandolim, de Valdir Azevedo, sempre tem um baião no meio. Sim. Então sempre andaram junto. Então era só formatar e botar num disco, né? Foi bem interessante. O que você vai tocar pra gente? É desse Eu CD? vou tocar uma música do Astor Piazzolla. Piazzolla?
Nós vamos ver mais um vídeo agora e conhecer um pouquinho da história da Dona Maria Tonelli. A dificuldade para andar não tira o brilho dos olhos de Maria Tonelli. Nas mãos, uma sequela da hanseníase que curou há 30 anos. Maria é vaidosa, de sorriso fácil e uma energia contagiante aos 77 anos. Hoje vive sozinha nesta casa e se ocupa com livros e peças de artesanato que faz questão de mostrar. Quanto tempo a senhora levou para fazer? Num dia a gente faz, quando tá tudo os retalhos cortados, né? Eu já deixo tudo cortadinho, nos outros dias eu emendo, vou costurando. Mas a lembrança da mãe que sofreu de hanseníase ainda emociona, e muito. Foi muito triste. Levaram ela porque disse que não podia ficar junto, né? Você já pensou não poder dar um beijinho na tua mãe? Que tristeza. Qual é o período de incubação da doença, doutor Wagner? Olha, em média é de 2 a 5 anos. Pode ser um pouquinho menos e pode ser bem mais também. Mas a média, a maioria dos casos é de 2 a 5 anos. Agora, quais são os sinais assim e quais são os sintomas da doença? Olha, eu trouxe aqui uma figura e a doença começa dessa forma. É uma mancha esbranquiçada, quase que imperceptível. Se vocês que estão olhando essa foto não verem nada, é assim mesmo, a gente quase não enxerga. E é por isso que o diagnóstico não costuma ser feito nesse momento. Sim. E a doença acaba evoluindo. E essa mancha, que era quase imperceptível, ela começa a ser mais visível. Ainda esbranquiçada. Sim. Quase não dá para perceber. Quase não dá para perceber, mas se testar a sensibilidade em cima dessa mancha, a sensibilidade térmica, tátil e dolorosa está diminuída ou desapareceu. Sim. Se ainda aí o diagnóstico não for feito, então ela vai assumindo, vai evoluindo e o tempo vai passando. Aí então pode evoluir para esta forma, que é a forma já adiantada, avançada, que nós chamamos de hanseníase tuberculoide, né, onde aquela manchinha esbranquiçada fica avermelhada, fica elevada sobre a pele. E aí sim, a sensibilidade está diminuída ou totalmente desaparecida. Sim. Você passa um algodãozinho em cima dessa mancha e o paciente não é capaz de sentir. Ou então evolui para formas mais graves que pegam os nervos, Sim. né, que pegam as camadas mais profundas da pele, que são as formas, que é a forma mais contagiante, que nós chamamos então, que é responsável pela manutenção da cadeia de transmissão. Nossa Senhora. Antigamente se costumava dizer, chamava-se de lepra, que é uma palavra pesada, né, carregada de preconceito. Agora, quando é que se conseguiu trocar esse termo por hanseníase? Isso foi uma proposta de um médico aqui do estado de São Paulo, o Dr. Abraão Rothberg,
que na década de 70 do século passado, propôs num congresso internacional, num congresso nacional, perdão, aqui no Brasil, que nós abandonássemos a palavra lepra e seus derivados. Sim. Porque a palavra lepra, ela trazia consigo toda a carga da fase em que a doença não tinha tratamento, que é o que a Tereza colocou muito bem agora há pouco, que os doentes eram isolados compulsoriamente, os filhos eram retirados do convívio com seus pais. Então, foi assim que essa história, vamos dizer assim, começou. Sim. Essa história. Essa história é complicada. Mas vamos evoluindo, não é, doutor? E o importante é que quando o diagnóstico é feito nesta fase que eu mostrei, a doença é totalmente curável, né? Não deixa sequela nenhuma, não deixa sinal nenhum. Nós vamos entrar nesses detalhes daqui a pouco, até para falar exatamente sobre isso mesmo, sobre as possibilidades de cura, que acho que faz parte da ampla divulgação dessa história, né? Nós já voltamos a falar. Agora é novamente com você, Oswaldinho. O que você vai tocar para a gente agora? Uma música do Luiz Gonzaga, Que Nem Giló. Que nem Giló.